Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo privilégio da audiência e da atenção de quem nos acompanha. Para esse webinar, nós tivemos aproximadamente 100 inscritos, o que já é um indicador do quanto o tema que nós vamos abordar hoje é relevante, é importante para a indústria, para as empresas brasileiras. Comigo hoje, para protagonizar esse debate, André Falcão, da Palo Alto, mais uma vez conosco. Falcão, muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Eduardo Figueiredo, nosso arquiteto de soluções. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado e bom dia, pessoal. O Eduardo está no primeiro webinar conosco aqui, mas ele não está nervoso, está tranquilo. Então, né, Falcão, vamos que vamos. Gente, o tema que nós vamos abordar hoje, ransomware. Um tipo de ataque que está no topo dos ataques, não só na América Latina, mas no mundo, há pelo menos 3, 4 anos. Pelo menos. Né? Trazendo um pouco de números para o contexto do nosso debate, de janeiro a setembro deste ano, nós tivemos no Brasil aproximadamente 3,5 bilhões de ataques, né? De um total de 20 bilhões de ataques em toda a América Latina. Então, esse é um número expressivo, esse é um número considerável, e esse é um primeiro número que ele vem acompanhado de outro, que eu já trouxe em outras edições aqui, de uma previsão de qual vai ser o impacto financeiro ou de perdas financeiras oriundas de ataques cibernéticos até o final do próximo ano. Algo em torno de 6 trilhões de dólares. Então, esse ecossistema do cybercrime, ele é muito lucrativo, e hoje nós vamos falar sobre um dos ataques que provavelmente responde por uma parte significativa de todo esse lucro para o cybercrime, todo esse dano para as nossas empresas. Com essa breve introdução, me apresento para aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de fazê-lo. Sou Leonardo Lemes, diretor de segurança cibernética da Service, e tenho mais uma vez a oportunidade de trazer para vocês um webinar aí sobre segurança da informação. Nessa tela que vocês estão observando agora, nesse slide, eu reuni aqui alguns dos ataques de ransomware que ocorreram nos últimos anos. Logo no topo, à esquerda, aqui, bem em cima, nós temos uma imagem de um porto. Esse é o Porto de Fortaleza, né, que neste ano ficou sem operar por alguns dias, se eu não me engano, aproximadamente 10 dias. Por quê? Porque foi vítima de um ataque de ransomware. Então, o atacante sequestrou os principais sistemas, o sistema de controle do porto, e ninguém entrava, ninguém saía. A partir daí, fica evidente o impacto financeiro que um tipo de ataque como esse pode gerar. Ataque igual ocorreu na África do Sul. É a imagem que tem algumas torres de distribuição de energia, né? Isso aconteceu em Joanesburgo. O atacante sequestrou os sistemas responsáveis pela distribuição de energia na cidade e só liberaria o sistema mediante pagamento. Aí vocês podem imaginar o impacto não só na economia local, mas também outras consequências, né? A questão que nós, profissionais de segurança, sempre tratamos quando falamos de infraestrutura crítica, o security e o safety. Aqui nós temos um risco a vidas, né? Aqui nós temos um risco que pode impactar, por exemplo, hospitais, né? E trazer uma série de outras complicações que vocês podem imaginar. Nessa mesma sequência, temos aqui uma tela, né, comum aí de aeroporto. O aeroporto de Londres foi sequestrado, não o aeroporto todo, não todos os sistemas do aeroporto, mas mediante a identificação da ameaça e a paralisação de alguns sistemas, a alta gestão do aeroporto optou por parar as operações do aeroporto. Então, vocês imaginem as consequências para a cidade, as consequências econômicas de um ataque que faz com que ninguém entre e ninguém saia de um aeroporto como o aeroporto de Londres. Isso, obviamente, tem impacto significativo para a economia e não só para a economia local, né? Seguindo, nós temos um ataque que ficou muito famoso, bem no centro dessa imagem, em que uma rede hoteleira foi vítima, né? Essa rede hoteleira, um dos seus hotéis era equipado por
por lockdowns inteligentes, né, fechaduras inteligentes, e o atacante conseguiu comprometer esse sistema, de maneira que quem estava dentro dos quartos não conseguia sair e quem estava fora não conseguia entrar. E a rede teve que pagar um resgate para que tivesse os seus hóspedes liberados. Um absurdo, né? Seria engraçado se não fosse trágico, e basta nos colocarmos na posição destes hóspedes ou ainda dos investidores dessa rede hoteleira, né? Certamente algo que trouxe uma série de impactos. E nós temos outras séries de ataques aqui que nós poderíamos discorrer, como sequestro de hospitais, né, que se tornou, eu diria, até corriqueiro, né, Falcão? Lá em 2017, 2016, a gente reportou o primeiro caso de sequestro de um hospital no mundo, que foi o Hospital Presbiteriano dos Estados Unidos. Desde então, isso aconteceu, acho que dezenas ou talvez centenas de vezes, mundo afora. E é um outro tipo de situação que nós podemos imaginar o impacto, né? O enfermeiro não conseguindo aplicar a medicação na dosagem, porque não tem acesso ao sistema. Ele está lá com o smartphone, ele está lá com o tablet e não consegue acessar o sistema porque os sistemas foram todos criptografados. Então, isso traz aí uma série de outros riscos para além dos riscos de segurança da informação. Tivemos órgãos de governo, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, que também foram vítimas, a ponto de terem que decretar estado de emergência, porque sistemas de escolas, de prefeituras, sistemas de arrecadação foram sequestrados. E um ataque que talvez tenha tido mais repercussão recente aqui no Brasil, fora do Porto de Fortaleza, foi o da Hydro, né? A gigante norueguesa aí, com planta em acho que 38 países aproximadamente, que teve a sua operação parada durante semanas por conta de um ataque de ransomware. Esse ataque ele teve uma série de consequências para a cadeia local, né? Para a cadeia de suprimento, para o abastecimento local nesses países, o impacto financeiro para essa organização, com certeza, mas o preço do alumínio teve variação no dia seguinte na bolsa, em função desse tipo de ataque. Com isso, gente, eu quero mostrar para vocês que, embora hoje nós tenhamos aqui um enfoque extremamente técnico sobre esse tipo de ameaça, nós precisamos ser capazes de levar para o board das nossas organizações esse risco como um risco, sobretudo, de negócio. Se nós não formos competentes ao fazê-lo, nós não teremos o orçamento, nós não teremos a visibilidade e não estaremos endereçando o risco cibernético da maneira adequada. Ele é um risco estratégico, ele é um risco de negócio. Se ele segue sendo tratado apenas como um risco operacional, é muito provável que nós não tenhamos as melhores condições para construir a melhor estratégia de defesa possível para esse tipo de ataque. Bom, Eduardo, por gentileza, pode passar? A partir de agora, gente, eu deixo vocês aí em ótimas mãos com Eduardo Figueiredo e Falcão. Então, pessoal, bom dia a todos. Continuando no raciocínio do Leonardo, o que a gente quer mostrar, visto estes ataques, né, que vem ocorrendo e cada vez com maior frequência, é tentar demonstrar uma cyber kill chain. O que seria isso? Seria um conceito de defesa para ataques, né? Eles não são, esse conceito não é especificamente para ransomware, porque ele é moldável para todo e qualquer tipo de ataque, né? Então veja que nós vamos ter fases. E o nosso objetivo aqui agora primeiro é explicar, né, como seriam essas fases de uma fase genérica e posteriormente falar como as fases se comportam, né, referente a um ataque de ransomware. E começando, a primeira fase que a gente vai ter é a de reconhecimento, onde o atacante vai tentar buscar mais informações da sua vítima, né, o seu alvo, e esse reconhecimento, dando exemplos, a gente pode considerar tanto Nmaps, né, scans de rede, informações sobre o usuário, informações sobre a empresa, RUIs, né, um Shodan, tudo isso para ele começar a arquitetar a forma como ele vai atacar, né, ter informações. Num segundo passo,
vai ser a fase de weaponization ou armação, que seria onde, após ele identificar o alvo, ele vai começar de fato a estruturar os seus ataques, né? Começar a ver se ele precisa de um exploit específico, até a gente poderia entrar na parte de APTs, né? Como que ele vai fazer, visto que ele já sabe mais ou menos as tecnologias que o alvo utiliza, consequentemente e possivelmente as vulnerabilidades, e a partir daí que vai se estruturar a próxima fase, que seria a parte de entrega e de exploit, que muito utilizado, muito utilizado nesta fase, é a parte de spear phishing, né, onde vai ser, bem resumidamente, um e-mail direcionado a um perfil de usuário, onde certamente vai ser entregue um artefato. E esse artefato malicioso foi pensado, né, ele foi concebido com base nas fases anteriores, visto que o usuário, o atacante, ele já fez um reconhecimento, né, das informações, das aplicações, talvez do perfil do usuário, tudo é conforme o ataque que ele quer aplicar, ele já procurou qual, daqui um pouco, exploit, ou qual artefato, ou qual método de ataque ele pode aplicar naquelas tecnologias, ou daqui a pouco nos usuários, né, nos perfis, ou como explorar X vulnerabilidades que ele já identificou mediante a detecção das tecnologias. E aqui, então, ele vai ter esse malware, já tem uma estratégia e vai entregar para o usuário. E veja que aqui não necessariamente ele está entregando, no caso do spear phishing, para toda a empresa, para todos os usuários. Pode ser para um grupo específico de usuários, alguns que não têm tanta expertise ou não, talvez não vão seguir as melhores práticas de segurança em reportar um link ou e-mail recebido, isso na visão do atacante, né? Na visão, tendo em vista, óbvio, o seu objetivo. A próxima fase, então, após a entrega desse artefato e a exploitação, digamos assim, a exploração dessas vulnerabilidades mediante a execução do malware, do artefato enviado, né? Sem dúvida, até acho que o Falcão vai concordar, uma das fases mais importantes, porque a fase de command control, ou de controle, né, de comando, é onde vai definir certamente se os objetivos deste atacante, eles vão ser cumpridos ou não com sucesso, né? Se eles vão ser cumpridos ou não. Isto porque, muitas vezes, esse ataque, falando até de ransomware ou outros tipos de ataque, eles têm um objetivo que não só danificar a empresa ou para explorar vulnerabilidade, mas sim uma ação por trás, né? Vai ter um objetivo, seja ele, pode ser mesmo danificar a imagem da empresa, parar a produção, que nem as notícias até que o Leonardo comentou, onde um porto, né, ficou parado. Isso pode ser daqui um pouco só para resgate, para o objetivo financeiro, pode ser um objetivo político, né, pode ser N motivadores. E através dessa fase aqui, que é através do controle, é onde certamente nós vamos definir se a próxima ação terá sucesso ou não, que é exatamente onde o atacante vai cumprir ou não os seus objetivos, né? Como eu citei anteriormente, pode ser um resgate financeiro, pode ser dano, pode ser, aqui um exemplo, né, concorrência, né? Vou dar um exemplo fictício numa Black Friday, por exemplo, onde eu tenho um e-commerce e talvez eu não vou fazer um ataque tão inteligente no site x.com, lá, a.com, b.com, do meu concorrente. Não é uma ameaça persistente e avançada, mas eu vou talvez querer derrubar o serviço dele, né? Talvez porque o meu site também concorre com o dele nessa mesma data, num período grande de vendas, e obviamente, se ele não tiver proteção específica para aquela metodologia de ataque, e veja que aqui eu não estou falando de ransomware, é um outro tipo de ataque, mas que se aplica aqui no chain também, porque veja que ela é um conceito de defesa, aqui então eu vou poder ter definir o meu sucesso ou não. Mas para até não ficar dando muitas voltas, voltando no ataque os meus sucessos, se eu tenho sucesso ou não, desculpe,
Basicamente, o que eu vou precisar, que é o meu artefato, voltando no exemplo do e-mail, ele tem a comunicação com a minha bot. Porque muitas vezes o artefato recebido, se eu não comunico com o meu comando, né, minha torre de controle, eu não vou saber se o meu artefato teve sucesso ou não, eu não vou talvez conseguir concluir as minhas ações posteriores, que seriam o que de fato eu busco, que pode ser roubo de credencial, roubo de inteligência, né, informações confidenciais, ou daqui um pouco implantar alguma escuta, algum outro tipo de malware lá dentro, através dessa comunicação que eu estabeleci com o meu alvo. Então, veja que eu dei 2 exemplos bem diferentes, mas que a metodologia se aplica. E o próximo passo é a gente pensar nesta metodologia na visão de um ransom. Eduardo, Eduardo, podemos retornar um slide, por gentileza? Claro, claro. Legal. Eu gostaria de comentar alguns pontos da sua história aqui com relação ao ciclo de vida do ataque. É muito interessante, né? A gente ouviu aí o Leonardo falar que tem vários segmentos de indústria, né, que são foco, né, de um ataque de ransomware, né? Ele comentou hospitais, ele comentou setores aí industriais, ele comentou vários setores que podem ser alvo de um ataque. E a gente pensa, né? Vamos dizer que a gente sofre um ataque de ransomware. Vamos dar um exemplo. E aí você fez aquela viagem, né, Léo, né, Eduardo? Você fez aquela viagem com a família. E vamos dizer que você tirou um monte de foto lá na viagem, né? Tirou um monte de foto, fez vídeos com as crianças, tá tudo certo, né? Só que daí você volta e aí você sofre um ataque de ransomware. Tô dando um exemplo simples, né? E aí chega lá aquela mensagem na sua tela, ó, você precisa pagar tanto em criptomoeda aqui para a gente liberar seus dados de volta, né? E aí você faz aquela conta. Será que vale a pena pagar? Né? Acho que vale, porque são as fotos da viagem que eu sempre sonhei fazer e tem as fotos da minha família, então $50 não vai fazer tanta diferença, né, no longo prazo, então pode ser que eu vou pagar esse resgate. E o atacante, ele pensa na massa, né? Quando ele não é um ataque direcionado, quanto rentável fica isso quando você espalha isso na rede? Se você espalhar isso para milhões de pessoas e algumas dessas milhões aceitarem, ele vai ter $50 vezes quanto para ele, né? E aí você acaba até pagando porque você vai conseguir pagar uma coisa mais acessível. Então, às vezes o atacante pensa no custo-benefício também do ataque. Quanto custa atacar? Será que ele vai ficar atacando eternamente um alvo? E se ele não conseguir atacar aquele alvo, será que ele vai continuar tentando? Então a gente comenta muito que existe o custo-benefício também do lado do atacante, né? O atacante, ele tem vários objetivos, né? Pode ser um objetivo financeiro, que é o principal objetivo, visto que o Léo comentou aí que são trilhões, né, de dólares envolvidos com cybercrime, e existe até relatório, se a gente pesquisar, que diz que, em alguns casos, o cybercrime ele é mais rentável que tráfico de drogas, né? Então, você pega vários motivos que o atacante pode ter de efetuar o objetivo dele. Pode ser financeiro, com o advento da criptomoeda. Isso ficou bem evidente, por quê? Porque ficou difícil de achar o cara que atacou. Então, quando a gente fala de criptomoeda, hoje tem vários tipos de criptomoeda, né? Não existe só o Bitcoin. E quando a gente fala de outras motivações do atacante, fora a motivação financeira, quais são essas motivações? Pode ser política, a gente viu recentemente sistemas aí públicos sendo atacados na mídia, a gente vê empresas de todos os tamanhos, empresas grandes e pequenas, saindo na mídia que foram vítimas de ataques de ransomware. Você pode ter motivos terroristas, ativistas. Então, você tem vários motivadores que fazem com que o atacante tenha ali a intenção de fazer uma entrega de ransomware ou roubo de credencial. E quando você comentou aí do último ponto, que é o objetivo,
né? Qual será o objetivo dele, além de ter o ransomware? Quais seriam os outros? Poderia ser uma atuação de click market? Qual que é a atuação do click market? Vamos dizer que ele entra na sua máquina, né? O atacante ele consegue explorar alguma vulnerabilidade da sua máquina, então ele torna a sua máquina parte de uma rede de outras máquinas conhecida como botnet, no qual ele vende likes de Facebook, inscrições de YouTube, likes de YouTube. Então são máquinas espalhadas no mundo inteiro que simplesmente obedecem a um dono, né? A um controlador, através de comando e controle, que o pessoal chama de comando e controle, e a partir daí, né, pessoal, você fica respondendo às ações que você recebe, às ordens que você recebe. Pode ser atingir algum site com um ataque de indisponibilidade, um DDoS, pode ser clicar no like de um Facebook, pode ser várias coisas. Tem também o atacante que entrega, em vez do ransomware, um ataque que foi bem difundido no passado, de vez em quando ele continua aparecendo, que é o Bower. O que o Bower faz? Ele troca o código de barras de boletos bancários. Então você vai lá pagar seu boleto, em vez de você pagar achando para o lugar certo, que está pagando a conta para o lugar certo, você está transferindo ali dinheiro, pagando o boleto de outro destino. Léo, quer comentar alguma parte aqui com relação à enquete que acabou de ser feita? Ô, Falcão, quero sim, obrigado. A gente colocou uma primeira enquete aqui para saber se os nossos participantes aqui já tiveram aí alguma experiência com ransomware, né? É um ataque muito comum, um ataque que a gente tem visto acontecer bastante. Eu posso imaginar que a resposta aí da enquete vai ser, deve apontar aí, né, para a maioria das pessoas, indicando que sim, né, que já foram vítimas ou que já vivenciaram alguma experiência com ransomware. Tu fizeste uma análise interessante aqui sobre o Q-Chain a partir da perspectiva do atacante, e eu gostaria de contrapor com a perspectiva da empresa. Por que o Q-Chain é tão importante, né? Por que o Cyber Q-Chain é algo que a gente se debruça sobre e a gente estuda bastante? Por quê? Porque a estratégia de defesa das nossas organizações deveriam ser capazes, a estratégia de defesa das nossas organizações deveria conseguir detectar cada um desses estágios ou atuar sobre cada um desses estágios. Mesmo nessa etapa anterior de reconhecimento do alvo, existem tecnologias que podem nos trazer indícios de que a nossa organização está passando por um processo de enumeração, por um processo de levantamento de informações. Hoje, o Falcão mencionou, as redes sociais podem ser um indicador, a própria questão do Shodan, que o Eduardo Figueiredo mencionou, né? Os nossos ativos abertos na internet, sendo escaneados, sendo observados. Então, existe uma série de questões que o time de Threat Intel pode nos trazer para antecipar um cenário de incidente ou de tentativa de ataque. E até, então, se me permite só por favor, fazer um adendo, o que eu percebo, assim, que eu vivencio, e acho que talvez mais pessoas aqui também. No LinkedIn, por exemplo, X empresa lá, vamos fazer um webinar falando de deploy ou do nosso projeto realizado com sucesso na AWS, por exemplo, onde eu uso X e X tecnologia, veja como integra DevOps ou até às vezes DevSecOps, né? Veja como é fácil integrar. Não é por um motivo, é um motivo bom, na verdade, que eles estão fazendo aquilo, levar o conhecimento, mas às vezes você está refletindo o que a sua organização tem atrás do aplicativo, como ela funciona. Claro, não são com os mesmos dados, são exemplos, mas você já começa a ver, opa, essa aplicação se comporta assim, eu sei que ela está lá. Já poupou horas e horas do atacante no primeiro estágio de reconhecimento, né, da vítima, né, Eduardo? Em outras palavras, é isso. Então, falta de obscuridade. Exato. Então, o Q-Chain ou deveria ser utilizado como base do desenho da minha arquitetura de segurança, ou para revisão da arquitetura de segurança
das empresas e das empresas que estão representadas na audiência aqui hoje, né? Então, eu posso olhar para esses estágios e olhar para dentro de casa pensando quais são as tecnologias que eu disponho para fazer frente a cada um desses momentos do ataque. O CNC ali, o Command Control, que vocês bem mencionaram antes, é um exemplo, na minha opinião, da falta de gestão de redes dos clientes. Como que eu não percebo um tráfego anômalo na minha rede, em horários distintos, eu tenho uma máquina comunicando com uma máquina externa, que se eu tiver o mínimo de gerência, eu sei que está comunicando num horário que normalmente ela não comunica, eu sei que ela está comunicando num padrão de tráfego que normalmente não é o padrão da minha rede, ainda que ele seja um padrão criptografado, e está se comunicando com uma máquina em um país com o qual eu não tenho relações de negócio. Então, é muita falta de gerência, né? Eu acho que essa é uma primeira dica, uma primeira orientação. Usem o CyberKill Chain como uma forma de revisar a arquitetura de segurança ou de aperfeiçoar a arquitetura. Nós já tivemos uma primeira pergunta aqui no chat, que foi da Michele, e que eu acho que o Falcão já endereçou, mas, Falcão, se tu pudesse voltar, é só para a gente compartilhar com todas as pessoas que estão nos ouvindo, por gentileza. A Michele perguntava se todo o ransomware é um APT. Boa pergunta, Michele. Obrigado pela pergunta. E o que acontece, né, pessoal? O ataque ele pode ser direcionado ou ele pode ser em massa, né? Em massa, quando ele tenta atingir a maior quantidade de pessoas, de vítimas possíveis ali, e ele vai ter possivelmente uma cobrança ali do resgate num valor menor. Quando existe o ataque do APT, né, que ele é o Advanced Persistent Threat ali, o que acontece, né? Ele é avançado, ele pode ser polimórfico, ele pode ser persistente, no qual o atacante consegue manter comunicação com a vítima, ao ponto de ser bastante difícil de você endereçar com ferramentas tradicionais. O que eu digo com ferramentas tradicionais? Ferramentas, por exemplo, antivírus, baseado em assinatura. Aquele APT, ele não vai ter uma assinatura conhecida por parte do antivírus, então ele vai tratar aquilo como desconhecido. Quando você tem um APT passando na rede, você muitas vezes também não vai ter o conhecimento daquele hash, daquele arquivo por parte do firewall ou por parte do IPS. Então, quando você olha todo o contexto, você tem um artefato desconhecido que tem o objetivo direcionado, né, muitas vezes direcionado, naquela vítima. Como que a gente vai se proteger nesse caso, né? Então, ele não é sempre um APT, endereçando a pergunta da Michelle, ele pode ser que não seja um APT, mas quando ele é um APT, a gente tem que ter a maior quantidade de vetores ali protegidos. O que eu digo com vetores? O que eu quero dizer com isso? Ele pode vir por um pendrive, não necessariamente pela rede. Então, ele pode chegar diretamente na máquina. Isso quer dizer que se você tiver um firewall no meio do caminho, entre a sua estação e a internet, você não vai ver porque o usuário foi lá e colocou um pendrive. Se você tem o uso de uma aplicação pessoal que utiliza SSL, e esse tipo de SSL é do tipo que tem criptografia fim a fim, como, por exemplo, o próprio WhatsApp. Vocês já repararam lá, Eduardo, que quando você abre o WhatsApp numa conversa nova com alguém, aparece a mensagem que sua conversa está sendo criptografada, fim a fim? Exato. Então, com esse tipo de aplicação, você não consegue endereçar com firewall. Por quê? Porque a criptografia é feita de uma certa forma que você não consegue fazer o decrypt da informação. Isso quer dizer que se você receber um artefato por alguma aplicação dessa, várias outras, a gente deu o exemplo do WhatsApp, você pode ter o firewall que for, bem configurado, fazendo o decryption, e isso vai passar. Quando você fala, então, de vetores, a gente falou do vetor da rede, falou do vetor do endpoint, existe o vetor da cloud, que foi comentado no exemplo do Eduardo, no caso da empresa que está indo para a nuvem, está fazendo uma jornada para a nuvem, uma transformação digital, e de repente tem algum tipo de ambiente em cloud, porque a cloud pode ser escalável, você paga conforme o uso, tá certo? E o que acontece, pessoal, é que a cloud, se a gente reparar,
A segurança nativa da cloud, ela é a segurança que vai a nível de rede, a não ser que você contrate outras camadas, ela é até a camada 4. O que quer dizer, né? Quer dizer que isso vai ter um controle de sim ou não, passa ou não passa, de IP, porta e protocolo. Como que a gente vai fazer o controle de um APT a nível de IP, porta e protocolo? Bastante difícil, concordam? Porque hoje tudo é 443, tudo utiliza ali IPs dinâmicos. E agora imagina quando você fala, então, de ambiente de IoT. Então a gente falou de 3 vetores já. Falamos de rede, de endpoint, de cloud. Normalmente em cloud você vai ter empresas utilizando vários tipos de serviços em cloud. Isso pode ser IaaS, que é a infraestrutura como serviço, PaaS, que é a plataforma como serviço. Pode ser ambientes de containers, ambientes de serverless, funções serverless. E você vai ter pessoas, né, normalmente desenvolvedores, que não têm mais a mesma característica da segurança tradicional quando a gente compara com rede de infraestrutura tradicional. Na cloud tudo é muito diferente. Na cloud você tem o pessoal de DevOps, que eles já criam as aplicações, por exemplo, em infraestrutura que depende, né, que vai por baixo daquela aplicação que vai ir, por exemplo, a um portal ou alguma aplicação web. Dando exemplos. Então, falamos desses 3 vetores, rede, endpoint e cloud. Beleza. Outro vetor seria o IoT. O IoT a gente tem... Bem lembrado. Pois não. Não, desculpa, eu estava com o microfone aberto aqui, mas o que eu ia dizer era isso, bem lembrado. O IoT como um vetor que com tecnologias como 5G só vai fazer aumentar, né, essa superfície de ataque, né, Falcão? Perfeito. E se a gente reparar, hoje tudo é IP, pessoal. Hoje a gente tem tantos dispositivos quanto a gente imagina. Outro dia eu fiz uma relação de dispositivos que eu tenho em casa, achei que eu teria, sei lá, no máximo 10. É assustadora a quantidade de coisas que a gente tem conectado. É a TV, é o Alexa, é o celular, o tablet, o notebook. E tudo isso, Falcão, atrás de um NAT, né? Fazendo um outro contexto de NAT, eu tenho uma empresa financeira que ela transaciona cartões, ela vem com o chip da Claro, está atrás de um NAT da Claro. Atrás de um, então, e tem a da Vivo. Tá, mas no meu Fire eu libero tudo que é da Vivo e da Claro. Tá, mas não sou só eu que uso. Enfim, só um adendo aí, é bem complexo. Perfeito. Né? E quando você fala de empresa, existe 2 tipos também de IoT. Pode ser o Enterprise IoT, que hoje na empresa você sempre vai ter ou uma projetor IP, um ar-condicionado, uma sala de reunião conectada, um telefone IP, uma câmera de CFTV IP, controle de acesso IP, catraca, cancela. Então você tem muitas coisas conectadas, e quando você fala de Industrial IoT, isso ainda é mais exponencial. Você pode ter os mais diversos segmentos. Você pode ter o segmento de chão de fábrica com dispositivos atuadores PLC, tudo conectado via IP, Profibus, Modbus em cima de IP. Você pode ter ambiente de controle de hospitais, conforme o Léo comentou aí nos exemplos iniciais, que são equipamentos de mantenimento de vidas IP, mantenimento de respiração, pressão, tudo conectado. E como é que você vai instalar um endpoint em ambientes de IoT? Né? Ambiente de IoT, você vai instalar um endpoint como? Numa impressora, num projetor, numa televisão. Né, pessoal? Acho que o Eduardo queria até comentar alguma coisa agora, Eduardo? Não, eu ia comentar que realmente até um contexto a mais, desculpa, um ponto a mais da IoT é que os dispositivos não são pensados para isso, né? Para ter um endpoint instalado, levando para a agricultura, por exemplo, independente da forma de rede, se é LoRaWAN, que não vai falar IP, ou se é uma rede que fala IP, não tem como eu ter um endpoint instalado ou provisionar por X vezes 1000, né? Alô? Alô, Léo? Falcão, estou aqui, acho que foi o Eduardo que teve problemas aí, né? Sem problema. Enquanto o Eduardo reconecta, eu vou ler a pergunta aqui do Carlos Roberto, que ele mencionou aqui no chat. Senhores, por favor, falem da relação do conceito de Zero Trust e prevenção e mitigação dos ataques de ransomware.
Perfeitamente, Carlos. Esse é um ponto que justamente a gente defende bastante, o conceito do Zero Trust. Não basta a gente ter só o firewall de perímetro e esse firewall de perímetro monitorar apenas o usuário, aplicação, conteúdo. Quando a gente fala de Zero Trust, o conceito do Zero Trust ele é baseado no conceito de não confio em nada e inspeciono tudo. Ele foi criado pelo John Kindevar, que era na época da Forrester, um instituto americano, onde a gente tinha o conceito de não confiar justamente em nada, inspecionar tudo. Então, ele dá até exemplos da vida real, quando a gente fala de, por exemplo, segurança de uma entidade presidencial. Quantas coisas eu tenho em volta daquela entidade? Eu tenho ali o carro blindado, eu tenho os seguranças ao redor daquele carro, eu tenho uma contenção, uma barreira física para que as pessoas, no caso de um evento público, não cheguem mais próximas. Então, quando a gente fala de Zero Trust, a gente tem que levar em consideração quais são esses vetores. A IoT pode ser um vetor, então eu vou monitorar esse vetor. Cloud, rede, endpoint, aplicações de SaaS. Então, quando a gente tem o uso de aplicações de SaaS, muitas das vezes isso pode ser um Shadow IT acontecendo dentro da empresa. O que é o Shadow IT, então, contextualizando de forma rápida? É justamente aquela aplicação, aquele conteúdo que está sendo utilizado dentro da empresa sem o consentimento do time de TI e de segurança. Então, quando a gente fala desses vetores, o que eu tenho que levar como ponto importante? Aquela superfície que eu quero proteger. O atacante, ele não vai ter o objetivo, muitas das vezes, de atacar a estação do Falcão, a estação do Léo, a estação do Eduardo, a estação do Jonathan. O atacante, ele vai se lateralizar. Como que isso acontece? Ele passa da estação do Falcão, ele pode roubar a credencial minha, passar para dentro da rede, usando a credencial do Falcão, se passando pelo Falcão. Então, como que a gente vai identificar que é o Falcão? Pois não, Eduardo? Até estava falando antes, acabei desconectando aqui, caí, mas você falou de Shadow IT, né? Então, e antes tu comentaste do Fire, tá estando bem configurado, o Léo também comentou, né, da gerência de redes. Mesmo que eu tenha um SSL Decrypt, né, algo que não é muito comum, infelizmente, ainda nas empresas, veja que tu tem um funcionário trabalhando de casa, que mudou completamente nos últimos meses, né? O meu firewall, talvez, ou minha internet, minha navegação, não sai pelo meu firewall, do meu data center, que era como era antigamente não, como era antes, né? Quando eu tinha pensado para fazer um SSL Decrypt, eu tinha N tecnologias de inspeção, eu tinha inspeção de sandbox em linha, agora o cara está de casa. Vai aí, né? Como que a gente faz? Esse Outro ponto vetor. é interessantíssimo, o ponto do trabalho remoto. Existem 3 tendências mundiais, né? A primeira tendência mundial é o trabalho remoto e a pandemia simplesmente acelerou essa tendência. Existiam muitas empresas e existem que já estão aderindo ao trabalho remoto, estavam aderindo antes da pandemia, a pandemia acelerou muito isso. Hoje, muitas empresas, principalmente aquela que não exige o olho no olho, né, a presença física, e você pode fazer as suas atividades de forma remota, isso acelerou e muitas empresas estão vendo o quanto isso é econômico para elas. Então, é a primeira atividade que está sendo observada com tendência mundial. A segunda tendência mundial, pessoal, é o uso de cloud. O uso de cloud, então, conforme eu falei, hoje você tem aquele tipo de uso híbrido. É uma aplicação em SaaS, é um Office 365, é um Salesforce, um Google Drive, um Dropbox. Você tem aplicações que estão lá em cima, mas você também tem uma AWS, uma Azure, um Google, um Alibaba, né, o GCP, e você tem infraestrutura, plataforma, containers, funções serverless acontecendo de forma híbrida. Você tem o container que roda aqui, que roda na nuvem, isso pode ser migrado, isso pode ser testado e transferido. E o terceiro conceito de tendência mundial, pessoal, é o fator machine learning, aprendizado de máquina. Hoje vocês podem observar que tudo tem inteligência artificial, aprendizado de máquina, alguma forma de a gente tirar o trabalho do ser humano e fazer com que a máquina trabalhe a favor dela mesma. Ela aprenda com os próprios conteúdos que ela observa e, a partir dali, ela toma decisões e previsões com base no que ela aprendeu.
Isso pode acontecer de várias formas, a gente não precisa entrar no detalhe, mas vamos dar um exemplo. Quando você está ouvindo música no seu aplicativo preferido de música, você já reparou que aparecem outras músicas parecidas com a que você gosta? Existe um mecanismo por trás daquilo, pessoal, que analisa o seu gosto musical e que te entrega, sugere coisas para você ouvir daquele mesmo tipo. Netflix, filmes, séries, a mesma coisa. Isso existe para qualquer área da vida, inclusive em cibersegurança. Quando você traz machine learning para o mundo de cibersegurança, isso é impressionante, porque você começa a detectar coisas nunca vistas antes, que foi o caso que a Michelle trouxe, o caso de um APT, ou até mesmo o ponto que o Carlos acabou de comentar. Você traz potência para o conceito de Zero Trust. Não adianta eu ter tudo configurado, você ter um firewall magnífico, um IPS magnífico, um anti-APT, uma sandbox magnífica, sendo que você tem alguma coisa bypassando, né, entre aspas, esse termo aí, eu tenho alguma coisa pulando essas camadas e chegando por outro meio, né? Então você precisa colocar a máquina aprendendo e atuando. Agora acho que o Léo quer comentar justamente nesse ponto, né, Léo? O que eu ia pedir aqui, Falcão, para a gente poder explorar essa questão da máquina aprendendo e atuando, é a questão do kill chain aplicado ao ransomware, porque aí a gente consegue ver isso que tu estava mencionando de maneira mais específica, né? Como Sim. que as tecnologias de defesa aprendem e conseguem nos defender de ataques que têm modos operantes tão diferentes. Eduardo, pode passar para nós um pouco aí sobre o kill chain específico para um ataque de ransomware? Claro. Até eu cortou minha ligação, não sei se falaram algo antes, tá? Mas voltando aqui, então, para o kill chain, né? Voltado então para um ataque de ransomware, veja que a gente falou de vetores de ataque, de diversos contextos, e geralmente, né? O ransomware, como é que ele vai se comportar? Como o Falcão comentou, podendo ser em massa ou algo direcionado. E essa busca, o reconhecimento, geralmente ele vai ocorrer através da busca do perfil do usuário, seja informações que estão no LinkedIn, se esse usuário participa de uma rede social, de grupos, o que ele comenta nesses grupos, que informações ele está expondo, ou no Facebook, como que é a vida dele, como eu consigo obter de informações para, de novo, passar para as próximas fases e poder definir o meu ataque, né? E, de novo, pode ser direcionado como pode ser em massa, e o Falcão já falou os objetivos de cada um, assim como também os impactos, né? Sobre, então, a fase de weaponization ou armação, geralmente, por que geralmente? Porque tem diversas ramificações de malware e artefatos que um atacante pode escolher para a sua vítima, para o seu alvo, né? É claro, se for no caso de uma ameaça avançada, persistente, esse malware ele certamente vai ser um malware novo, algo que teve investimento do atacante. Ele teve que investir, seja tempo, dinheiro, mas é porque as ações e o objetivo dele também vão prover impactos maiores, né, ser concluídos. E aqui eu até listei alguns nomes de malwares, né, que são citados em notícias, informações de infecção, como por exemplo WCry, ou mais conhecido o WannaCry, né? O WannaCryptor. Existem milhares de ramificações de cada um desses malwares. E isso, a escolha desses ou o desenvolvimento de um novo tipo de malware vai estar diretamente ligado aos objetivos deste atacante. E também, aqui, na parte de ransomware, se repete um comportamento que a gente citou numa forma genérica antes, que é o modelo mais utilizado para entregas de artefatos, é o spear phishing, onde eu vou ter um exercício malicioso, direcionado, com base nas informações obtidas que eu tive do meu alvo, no caso do meu perfil. Eu já tenho então um artefato escolhido, porque eu já tenho mais ou menos também as tecnologias que ela usa, eu sei talvez aonde que eu posso atacar, qual vulnerabilidade que eu vou utilizar, seja para exploitar ou para
para talvez tentar um tráfego lateral entre as estações ou entre o ambiente do alvo. E aqui eu vou fazer a entrega desse artefato. E isso está diretamente ligado em como que eu vou comunicar com meu CIC, Command Control, né, com a minha torre de comando. Porque, de novo, se daqui a um pouco meu objetivo é uma APT, uma ameaça avançada persistente, onde eu tenho objetivos até maiores do que somente criptografar os dados, certamente eu vou querer algo a mais. Eu vou querer, talvez, pegar uma informação, uma credencial de um usuário, seja porque talvez eu vou vender ela e ela na Deep Web, Dark Web tem um valor maior, ou quero informação, propriedade intelectual daquela empresa. Eu tenho algum motivo, e geralmente eu só vou concluir esses objetivos se, depois do meu reconhecimento, da minha armação, da minha entrega e o exploit, se eu tiver sucesso, eu vou comunicar com a minha bot, né, com o meu CIC. E só a partir daí, então, ser concluído com sucesso, eu vou poder seguir para os meus próximos passos, que seriam dos mais diversos, né? Desde somente financeiro, político, impacto. Talvez não é uma ameaça persistente, avançada, talvez eu estou usando já um malware. Lá na minha fase de armação e entrega, eu utilizei um malware já conhecido, porque, como o Falcão até citou num exemplo, eu quero afetar em massa, né, o usuário, propagando uma notícia, uma fake news, e mandando para N e-mails, e o que cair ali, para mim, tá bom. Não tive muito tempo de investimento de tempo, ou de desenvolvimento, ou compra de um exploit novo, mas também, como não tive esse grande investimento, eu também, o que cair para mim ali está ótimo, porque alguma porcentagem desses e-mails certamente vão clicar naquele linkzinho do troque a sua senha. Vou dar um exemplo. Teve um parente meu que clicou no link do PagSeguro. Ele tinha conta no PagSeguro e ele recebeu, se não me engano, era sua conta com atividades anômalas. Foi você? Algo assim, né? Ele, não fui eu, vou entrar aqui para dizer para o PagSeguro que não fui eu. Só que esse e-mail já era um phishing, né? Então, teve alguns problemas lá e veja o quão avançado está ficando até esses ataques em massa. E, de novo, me refiro ao avançado, mas não é ao malware em si, mas em sim as técnicas, né? Falcão, quer comentar algo, Leonardo? Eu queria fazer o link de novo com o Falcão, né? Então aqui a gente tem a anatomia de um ataque específico, né, de ransom. A gente sabe que podem ter variações nas técnicas em cada uma dessas fases. Mas aí é o ponto que o Falcão estava mencionando na última contribuição dele. Como que a inteligência da Palo Alto contribui nesse momento de detecção e de resposta, Falcão? Maravilha. Então, a gente possui vários tipos de ofertas. Nesse caso, são 3 principais. A gente chama elas de segurança enterprise, tanto a parte de firewalls físicos e virtuais. Então, você pode ter a segurança de perímetro com firewall físico, por exemplo, e a segurança leste-oeste na parte física com firewalls de data center, atuando com todas as propriedades que um firewall de perímetro teria. Então, você poderia inspecionar aplicação, usuário, conteúdo. Então, eu estou falando que é o Eduardo acessando o servidor de RH, aquela aplicação que ele deve acessar, e qual é o conteúdo que passa por ali. Será que aquele arquivo é um arquivo legítimo? Será que aquele arquivo é um vazamento de informação? Será que aquele arquivo é um malware ou é um exploit? Será que você tem um ataque lateral? Quando você cai para a parte de segurança em ambiente virtualizado, ainda falando dessa esfera amarela que a gente tem aí no visual da imagem, a gente tem a segurança de firewalls virtuais em ambientes virtualizados. Então, quando uma máquina virtual tenta atuar com outra, comunicar com outra máquina virtual, será que aquela comunicação é legítima? Então, trazendo o conceito do Zero Trust, é exatamente isso. Você começar a inspecionar todo tipo de tráfego que tem dentro da empresa para você conseguir cortar algum tipo de comportamento indevido. E trazendo, então, a parte de comportamento, a gente pula já para o meu lado esquerdo aqui, né, que é o Cortex, onde a gente tem justamente a parte de Analytics, inteligência artificial, que a gente chama de Secure the Future. Então,
segurança do futuro, no qual a gente consegue identificar todas as atividades nos endpoints, sejam eles endpoints físicos, estações, servidores virtuais ou na nuvem, contribuir para qual é o baseline que foi observado ao longo do tempo. Então, eu vou monitorar todo aquele ambiente e, se tiver algum tipo de variação, atuar, alertar e responder de forma automática. Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que o atacante roubou a credencial do Léo. Roubou a credencial, usuário e senha do Léo. Aí, Um usuário avisado, né? ele vai... Pode ser do Eduardo, mas tudo bem. Do Eduardo. Aí o que acontece? Ele vai usar esse usuário e senha para navegar nas coisas da empresa ou nas aplicações de nuvem ou o que quer que seja. Vocês concordam comigo que as ferramentas tradicionais vão ver como o Léo, ele vai ver um usuário Léo passando e usando a credencial dele, aquela aplicação, aquele conteúdo? Então a gente precisa atuar com técnicas de machine learning para identificar que teve uma variação do comportamento que o Léo nunca costumou fazer, por exemplo, aquela E atividade. até, Falcão, só para fazer um adendo aí, em relação também que o Carlos comentou no chat, puxando para o Zero Trust, fazendo um ponto também que o Léo comentou antes de gerenciamento de redes. Então, veja, no melhor dos mundos, eu tenho um Fire que eu faço o decrypt, que as minhas regras não são por porta e protocolo, e sim aplicação, e não é nem IP de origem, é usuários. Supondo que eu tenho um AD para o grupo de usuários, tudo perfeito, lindo, mas nesse caso não iria detectar uma possível vazamento de credencial ou um usuário se passando por outro, né? Que é o exemplo que tu está dando. Sim, e quando a gente fala de atuação e resposta a incidente, quantos alertas chegam na nossa empresa das mais diversas ferramentas de segurança, autenticação, controle, visibilidade, correlação? É muito alerta. E os nossos times das nossas empresas, se a gente reparar, eles ficam fazendo muito trabalho repetitivo de investigação. Será que esse IP está numa threat intelligence? Será que esse artefato de fato é um artefato direcionado, um APT? Ou será que é um ataque conhecido de uma família de ransomware, por exemplo, que já é monitorada e conhecida ao redor do mundo? Será que essa variável faz parte do Anacry, do Petya, do CryptoWall, ou sei lá qual for a família de ransomware? Então, esse ponto aí do Secure the Future, que a gente chama de Cortex, ele vai fazer justamente a análise do que está acontecendo contextualizado. Então, ele vai correlacionar rede, endpoint, nuvem e vários vetores do ambiente do cliente e identificar a causa raiz do problema. Então, legal, a gente falou do Q-Chain, a gente falou lá reconhecimento, weaponization, e você teve o delivery, a explotação, o delivery e tudo mais, né? Até ter o objetivo e assim vai. Como que isso aconteceu? Por onde começou? Porque não adianta descobrir que eu tive um ransomware depois que a tela está aparecendo para eu pagar o resgate. Quem mais na minha rede teve aquele arquivo que passou por ali? De que site veio? Será que foi um e-mail que ele clicou? Então a gente traz numa tela só o caminho, o ciclo de vida do ataque, justamente para na mesma tela quem estiver observando aquele incidente vai saber quais outras máquinas têm relação com o incidente, por onde começou o incidente, qual que é o incidente e qual a recomendação de melhoria. Para fechar aqui de forma bem breve, a gente falou então segurança de firewall, físico-virtual, é a parte de Strata, segurança do futuro, a parte de Cortex com identificação, visão do ciclo de vida e resposta a incidente de forma automatizada, então eu estou trocando seres humanos por máquina. Obviamente, isso não quer dizer que você está tirando os seres humanos das suas atividades e mandando gente embora. Não. Você está colocando o ser humano para atuar de forma mais inteligente, para ele investir o tempo dele investigando coisas interessantes, aprendendo tecnologia e não fazendo trabalho repetitivo. E para finalizar a parte do Prisma, que é aqui abaixo, a parte em azul, onde a gente vai fazer toda a identificação de ambiente de cloud, seja um inventário de cloud, o que o cliente tem na cloud, quais são os recursos que ele tem em multi-cloud, será que esses recursos estão bem configurados, será que existe um problema de compliance aqui, correlacionar com dezenas de padrões de compliance e poder dar as recomendações ou até mesmo automatizar as respostas das coisas que estão em nuvem, seja elas IaaS, PaaS, SaaS, ambientes de containers e funções serverless. E até, né, Falcão, o Prisma puxando aí para o ambiente de home office, né?
trazendo essa segurança de rede para dentro da casa do empregado, enfim, do cliente, do usuário que vai utilizar, né? Para não ter mais esse risco de, digamos assim, dentro da minha empresa, onde eu tenho meu Firewall, meu IPS, é tudo lindo, fora é problema. Então, o Prisma também te ajuda nisso. Todos esses 3 pilares, eles se falam, e a ideia é que você faça isso de qualquer lugar. Aqui, gente, o tempo já vai nos limitando, né? E se passou rápido é porque a conversa fluiu, né? A gente tem algumas questões aqui para responder também, mas eu gostaria de já começar o fechamento aqui, né? Esse slide que o Falcão está projetando aqui para nós, eu acho que ele resume bem parte ou a totalidade, o pareto dos nossos desafios, digamos assim, né? Nós temos todos esses vetores de ataque, os usuários e dispositivos móveis, as filiais, o data center, né? Proteção de data center não é igual à proteção da empresa, né? Porque a gente sabe que a empresa está distribuída, a gente sabe que o conceito de perímetro vem ficando cada vez mais restrito, a ponto de que o perímetro sou eu em um determinado momento, né? Aquele perímetro clássico, com aquelas tecnologias clássicas, morreram, né? Eu acho que não é forte a gente afirmar, em pleno 2020, que não dá mais para fazer defesa baseada em perímetro, e achando que consegue fazer isso olhando para porta-destino, porta-origem, IP-destino. Né? Isso passou. Esse momento já não existe mais, essas técnicas já não são mais suficientes. A gente tem que subir para a camada de aplicação, tem que conseguir correlacionar e tem que ter analytics junto para que a gente tenha tempo de resposta, para que a nossa janela de exposição seja a menor possível. Quando a gente fala da cloud, e o Falcão enumerou isso várias vezes aqui na fala dele, o que eu mais encontro nos clientes é a afirmação de que não, nós não usamos cloud. E aí eu sempre tento colocar da maneira mais gentil possível que o fato de o cliente não reconhecer através de uma política institucional de cloud, isso não significa que não exista cloud na empresa. A gente precisa diferenciar as aplicações sancionadas das não sancionadas. E aí é o que o Falcão enumerou também, né? O Shadow IT. Eu ainda não me recordo de nós termos feito um assessment em uma empresa sem sair dali com a identificação do Shadow IT. Mesmo o cliente dizendo, o cliente afirmando que não usa a nuvem. Pode ser que ele não use, mas os usuários dessa empresa estão colocando os dados dessa empresa na nuvem. Então a gente precisa... Desculpa, Falcão, tu ia mencionar alguma coisa? Sempre os assessments que a gente faz aqui são dezenas de aplicações em nuvem. Dezenas. E até assim, um ponto específico, é claro, o objetivo não é entrar no detalhe de cada situação, mas, por exemplo, supondo que a minha empresa ela usa cloud no sentido aplicações do Google, né? Perfeito, eu libero só o Google, né? Na minha comunicação, seja do usuário que está home office ou do que está na empresa. Tá, mas como que tu controla se o usuário está acessando a tenant lá do Drive, que é o pessoal, do Gmail, e o que da empresa? Então tem mais um porém, ou seja, o Outlook, enfim, as aplicações Office 365, é o da faculdade que ele está acessando, é o pessoal, ou é o da empresa corporativa? Tem métodos de se identificar e combater e restringir isso, né? Bem lembrado, Eduardo. Bem lembrado. Né? Nós temos essa complexidade mesmo quando nós falamos de aplicações sancionadas. Então, aqui, claramente, 2020 nos mostrou, os últimos anos, na verdade, né, tem nos mostrado o quanto as nossas empresas precisam evoluir. Recentemente, eu agora só não estou lembrando se foi do Gartner ou do Ponemon, eu vi uma pesquisa que mostra que apenas 27% das empresas brasileiras possuem, nesse momento, um CASB. Né? Ou seja, estão olhando para a proteção na nuvem. Então, isso ainda é um desafio para a empresa brasileira. Ela ainda precisa reconhecer a cloud na sua dimensão de benefício, mas também nos ataques, também na dimensão de riscos. A cloud nos traz um desafio de segurança gigantesco, que é a falta de visibilidade. Nós precisamos ter visibilidade para poder fazer defesa. E o último ponto que o Falcão mencionou. Gente, aqui nós estamos falando do Cortex da Palo Alto, né? Um XDR, né? Um XDR, uma tecnologia de defesa que simplesmente
revoluciona o que nós conhecemos como proteção de endpoint. Nós ainda temos empresas falando de antivírus. Nós ainda temos organizações que estão estruturando essa camada de defesa no endpoint baseado em EDR. E basta, né, Léo, a gente pegar o quão difícil é contratar um profissional que conhece de cyber hoje. Principalmente falando de mercado brasileiro, isso é um gap mundial, né, pessoal? Achar profissional que conhece de várias tecnologias e fazer essas tecnologias se integrarem, né? Exato. Então, isso cai nas costas das nossas empresas, né? Como que a gente vai fazer segurança eficaz com uma dificuldade de achar profissional qualificado? Então, a ideia, acho que você trazendo a facilidade, a intuição e a resposta ao incidente, automação e orquestração para tudo isso, facilita a vida de todo mundo. Isso. Aí o Falcão trouxe um outro elemento que é muito importante, que é a automação e orquestração, da qual a gente nem explorou muito aqui. Mas quando eu tenho um cenário como esse que nós construímos aqui, eu não vou, pelo tempo, não vou repassar todo ele, mas é um cenário de ameaças avançadas, de falta de profissionais, eu preciso ter tecnologias que automatizem e orquestram a minha detecção e a minha resposta. Se eu ainda dependo do time, e aí eu já vou fazer o gancho com a pergunta do Daniel Maurer, que faz a gentileza de estar conosco hoje, um amigo aqui, conhecido, né? O Daniel, ele traz um cenário em que ele traz esses elementos. Ele disse, olha, eu sou cliente de Palo Alto, mas as organizações pecam em outras questões, né? Como, e aí é essa que eu gostaria de explorar aqui, o Daniel menciona falta de RH, o que o Falcão está mencionando também. Então, eu preciso entender que a minha arquitetura de segurança, ela precisa evoluir para além do firewall. Ela precisa ter mecanismos que tragam inteligência, automação e orquestração nas outras camadas dessa arquitetura de segurança. Isso é muito importante para cobrir esse gap que o Maurer está trazendo. Olha, as equipes de segurança são muito enxutas, eu não tenho times, né, com conhecimento e na quantidade que eu precisaria. E esse não é um problema só do Maurer ou só das instituições de governo. Isso também acontece nas instituições privadas. A gente vê muita instituição, muita empresa que não tem uma liderança de segurança, que não tem um time de segurança, que é o time da TI que tem que ter a responsabilidade pela segurança, mas ele é especializado em TI, não em segurança. E o Maurer traz outros aspectos importantes e que a arquitetura de segurança precisa considerar. Por exemplo, e aí, gente, são questões que estão além do que esse slide traduz, né? E, de novo, ele traduz muito do que a gente precisa ter na nossa arquitetura de segurança. Mas se eu não tenho uma rede segmentada, eu vou ter um problema muito grande se eu for vítima de um ransomware. Então, vocês imaginem que eu não tenho XDR, que eu ainda estou lutando com antivírus, a minha rede não é segmentada e eu sou vítima de um ataque de ransomware. Para que backup? Eu faço essa provocação, né? Para que backup? O teu backup vai ser criptografado também. Então, não adianta tu investir na melhor tecnologia de backup do mundo se tu deixa isso dentro de uma rede desprotegida. Se ela está no mesmo segmento de rede e o teu ransomware simplesmente vai varrer o que ele encontrar pela frente. Ele vai criptografar o teu AD, ele vai criptografar o teu backup, ele vai criptografar todas as tuas credenciais de acesso, porque tu não tens um cofre de senhas. Então, a gente precisa pensar de maneira mais estratégica, e por isso que nós falamos tanto aqui de arquitetura de segurança. Né? E até, Léo, um ponto bem rápido, às vezes a gente pensa, vou colocar um Next Generation Firewall, perfeito, mas eu não faço decrypt, e o meu move de firewall de um para o outro é só exatamente um move, não é feito uma segmentação, aproveitar para limpar, para peneirar o que é necessário, né? É feito um move com várias regras, sem restrição de porta, de origem, tráfego lateral, e daí aquela coisa, né? É o teu ROI, né? A caixa tá lá, tá perfeita, mas lá que der um incidente, algumas coisas vão aparecer, né? Mas são essas questões, né, de arquitetura, de uma estratégia de segurança que nós precisamos pensar. E ainda fazendo uma referência aqui ao questionamento que o Maurer trouxe,
Se eu não tenho capacidade de fazer gestão de vulnerabilidade, e eu não estou falando rodar um scan de vulnerabilidade, eu estou falando de gestão de vulnerabilidade, onde eu tenho um programa, um processo estruturado, eu identifico as vulnerabilidades, eu sou capaz de tratá-las, né? Eu vou ficar exposto. E aí eu não tenho capacidade de detecção e eu não tenho um processo de tratamento de vulnerabilidades, de identificação, análise e remediação de vulnerabilidades. Bom, pessoal, aí é como disse o Carlão aqui, esperem ser vítimas do ataque e liguem para sério, se nós temos um 0800 aí, né? Brincadeiras à parte, as nossas organizações elas estão sendo vítimas de um ataque que nem sempre é um APT, nem sempre está se valendo de um zero day, nem sempre está usando técnicas sofisticadas. O atacante ele explora as deficiências de processo das nossas organizações. Nós não fazemos gestão de vulnerabilidades. Nós ainda estamos acreditando no endpoint. Nós ainda achamos que aquele firewall baseado em Linux que só olha para a camada 3 é a solução. Nós estamos muito expostos porque esse tipo de ameaça ela está muito além do que essa estratégia de defesa que eu acabei de mencionar, que era suficiente para o final dos anos 90, não é capaz de responder. Falcão. E hoje não é mais se vai acontecer, e sim quando, né, Léo? Exato, é o quando, né? Falcão, por gentileza, uma última mensagem. Claro, pessoal. Obrigado à presença de todos, obrigado à oportunidade aí da Service de poder participar aqui e contribuir um pouquinho. Eu acho que esse bate-papo é excelente, a gente ter mais vezes, né? E eu convido a todos aí, quem quiser conversar mais sobre o assunto, às vezes não teve tempo de responder todas as perguntas, entrar em contato com a gente e a gente vai ter o maior prazer aí de fazer um assessment ou de fazer uma apresentação e uma conversa para entender onde a gente pode estar melhor, né? E poder melhorar a nossa postura de segurança com relação a conceitos aí que são bem difundidos como Zero Trust, conceitos de trabalho remoto, conceitos de jornada para a nuvem, transformação digital, enfim, acho que os tópicos são enormes aí, né, Léo e Eduardo? Beleza. Obrigado. Falcão, mais uma vez, obrigado pela parceria. Obrigado, né? Falcão. Tivemos alguns momentos aí de webinar esse ano, e tu esteve conosco, a Palo Alto esteve conosco, então aproveito para agradecer ao Falcão e a Palo Alto. Eduardo, uma última mensagem aí para o nosso público, por gentileza. Não, primeiramente agradecer a presença de todos e conte conosco, né? Tanto que nem o Falcão falou para essa conversa, mas também daqui um pouco para dúvidas técnicas. Eu tenho um XDR assim, será que eu posso me prevenir com comportamento tal? Será que eu estou aderente às técnicas, melhor, eu estou protegido contra um ataque XPTO, né? A gente fazer esse mapeamento e tentar ajudar a melhorar a postura, seja na parte de vulnerabilidade, na parte de mitigação de riscos ou de um ataque, né? Enfim, estamos todos dispostos aí para ajudar. Beleza, Eduardo, obrigado. Pessoal, nós esse ano tivemos uma série de webinars, né? Desde março até aqui. Nós fomos aprendendo, quero crer que nós fomos melhorando a nossa abordagem ao longo do ano. Essa foi uma outra forma de a gente levar e compartilhar conhecimento com os nossos clientes, com os nossos parceiros. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram. Nós temos pessoas aqui que estão participando recorrentemente conosco, né, dando o privilégio da audiência. E eu pedi para a Elia estar presente conosco aí, pedi para ela aparecer no vídeo aí, porque ela é a principal responsável por esses momentos terem ocorrido. Esse é o nosso último webinar do ano, né, a não ser que vocês insistam muito com a Elia. Então eu queria agradecer a Elia por todo o apoio e por ter tornado esse momento possível e ter me ajudado a ir melhorando essa interação com os nossos clientes, Elia. Imagina, Léo, eu que fico contente em poder contribuir nesse momento aí de isolamento, né? A Service poder estar mais presente, né, com os clientes, levando conhecimento, trazendo os fabricantes, trazendo especialistas para falarem praticamente quase toda semana, né, com o nosso público. Realmente foi bem positivo para todos os lados. Eu fico feliz em poder fazer parte disso. Legal. Gente, muito obrigado.
já estamos no clima de final de ano aqui, né? Não que o ano tenha terminado, mas como o webinar está terminando, eu me despeço de vocês, agradecendo pela oportunidade e desejando a todos aqueles que a gente, porventura, não venha a interagir ainda, já um feliz ano novo. Certo, pessoal? Até mais. 2021, estamos aí novamente com os nossos webinars.